Será que vale o 4-4-2? Quais são os melhores atacantes? Dá para usar no capitão? Quais são as unanimidades para a rodada? Quais os melhores SGs? São muitas as dúvidas dos cartoleiros para a rodada 21. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas e passar as melhores dicas por posição para ajudar você a mitar na rodada 21 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, para quem me conhece, quero falar uma coisa para vocês, eu já tinha falado no último vídeo. Eu tô viajando, né? Tô de férias, e por isso que tá um pouco diferente os horários que eu tô gravando os vídeos aqui, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir fazer live, mas aí eu não queria deixar vocês sem nenhum conteúdo, tá? Eu tô num outro fuso, então tá um pouco difícil de bater os horários para fazer live, mas eu não queria deixar vocês sem conteúdo, sem a live, sem essa questão de tirar dúvidas, tá? Então, deixa eu dar um aviso para vocês agora de início, que é o seguinte: aqui durante o vídeo eu falo dos melhores SGs, vou falar de dicas por posição, vamos fazer aqueles atletas favoritos e tudo mais. Mas se você quiser tirar algumas dúvidas aí que a gente costuma tirar na live, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder os comentários. E também a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, tá? Tô compartilhando com vocês aqui para mostrar no nosso Instagram, @cartodados. Vou abrir lá uma caixinha de perguntas. Mandem as dúvidas que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas que eu conseguir lá para vocês, tá? Então, primeiro esse recado. E outro recado, tá? Para vocês, para seguir a gente aqui no YouTube, né? Para se inscrever no canal. Então, a gente está tentando chegar até os 5 mil inscritos, tá? E tá muito importante, tanto para o nosso canal, que ajuda demais. Eu sei que vocês vão dar aquela moral pra gente. Inclusive, deixar o like, como eu tô postando esse vídeo num horário meio alternativo, tá? O YouTube eu sei que talvez recomende um pouco menos o vídeo, então é muito importante que vocês ajudem com um like aí. E quem é novo, se inscreve no canal. E ativa o sininho também para não perder quando sai o vídeo, tá? Para vocês poderem ter essa atualização aí do YouTube. Então, é muito importante para o canal, para ele continuar crescendo, para o YouTube continuar entregando. E para vocês também é importante para vocês não perderem os vídeos, tá? Como vai ser em horários diferentes, para o YouTube poder entregar o vídeo para você, tá? Mas é isso, queria dar esse aviso rapidinho antes de começar a falar da rodada 21, tá? A rodada 20 já faz milênios, né? Já faz quase uma semana aí, que para os cartoleiros é uma eternidade. A gente fez 82,42 pontos lá na rodada 20, né? Aquela rodada conturbada. E vamos agora para a rodada 21, para a gente poder fazer aquela análise de confrontos, passar os melhores SGs da rodada, depois falar de apostas e tal. E lá no final do vídeo, pessoal, a gente vai mostrar para vocês a nossa tabelinha de atacantes, tá? Eu costumo mostrar na live, coloco uma meta de likes pro pessoal para mostrar a tabelinha de atacantes. Como não vamos ter live, eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? É uma tabelinha que a gente manda para os sócios, mas só pedir para vocês aquela moral, sei que vocês vão fazer isso. 250 likes, meta de likes aí, dá aquela moral pra gente, tá? Mas bora lá então. Começar com os confrontos aqui, a gente começa com Vitória e Cuiabá, tá? Se enfrentam aí no Barradão às 4 horas da tarde, tá? Então o mercado vai fechar às 3h59, né? E a gente vai usar bastante o Joga 10 News aqui para fazer a análise dos confrontos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, e na verdade não tá na ordem, né? O Joga 10 News não tá colocando na ordem aqui dos confrontos, mas enfim, a gente vai falando aqui. Vamos começar com Atlético Paranaense e Grêmio, tá? E aí, já falo para vocês ficarem muito de olho nas escalações, notícias no Twitter, a gente sempre comenta na live sobre os setoristas lá, né? Então, por exemplo, o setorista do Atlético Paranaense é a Monique Vilela, do Flamengo Vene Casagrande, do Galo Lucas Tanaka, enfim, ficar de olho nas notícias, porque a gente pode ter vários times poupando, né? A gente teve jogos do meio de semana na Copa do Brasil e vai ter mais um meio de semana recheado de Copa do Brasil, os times brigando para se classificar. Então, por exemplo, Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo, a Galo, Flamengo, todos os times podem poupar aí, tá? O que a gente tiver de notícia até agora eu vou falar para vocês, mas fiquem antenados aí, tá? Então, Atlético Paranaense e Grêmio, falando um pouquinho do jogo, o Atlético Paranaense não vive um bom momento, tá? Se a gente pegar aqui até no comandante, o Cap vem de 2 derrotas seguidas em casa e 4 jogos sem vencer, jogando como mandante, tá? Não tem jogado tão bem, mas ganhou ali na Copa do Brasil e vai enfrentar o Grêmio, que tem melhorado seu desempenho, tá? O Grêmio, se a gente pegar os últimos 3 jogos dele, vem de 3 jogos sem perder, né? Mas claro, jogando em casa, o Cap é um time que tem mais qualidade técnica, mais recurso técnico. Eu acho que o Cap é favorito a esse jogo, tá? Eu acho que é um SG que pode ser interessante para a rodada,
Só tomar cuidado porque o Grêmio tem tirado alguns SGs, principalmente com a volta do Soteldo aí. O Cristal tem feito bons jogos, o Vidiaçante também, tá? Então tomar cuidado com isso, mas acho que o Cap é favorito. Eu acho que dá para ter uma pecinha de SG do Cap, tá? A gente tem o Léo Link, o time do Grêmio é um time que finaliza bastante, depois eu vou mostrar para vocês. Tem o Kaique Rocha, o time do Grêmio é um time que cede bastante design para zagueiro, tá? O problema é só que o Kaique Rocha caiu muito o desempenho dele no Cartola. Começou muito bem, mas deu uma decaída. E eu gosto muito do Lucas Esquivel, tá? O time do Grêmio tem cedido muitos desarmes, tá? Tanto o Gustavo Nunes, como o Pavon, como o Arezzo, são jogadores que perdem bastante a posse de bola. O Soteldo também, tá? Então fiquem de olho no Lucas Esquivel. E do meio para frente a gente tem o Canóbio, que é um cara que gera bastante média básica, e tem o Mastriani, né? Que tem o faro do gol ali, então é um cara interessante pra gente apostar nessa rodada, tá? Vindo o próximo jogo aqui, Corinthians e Juventude, tá? Juventude que é o pior visitante da competição. Juventude está muito mal quando joga como visitante. São 5 derrotas seguidas, ainda não ganhou como visitante, 2 empates e 6 derrotas. Tem cedido alguns SGs nos últimos jogos, tá? Então, cedeu SG pro Cruzeiro, cedeu SG pro Bahia, tá? E vai enfrentar o Corinthians, que melhorou aí com o Ramon Dias, né? Se a gente pegar jogos do Brasileirão, né? Exclusivamente, o Corinthians vem de 2 vitórias, um empate e uma derrota, perdeu só para o Galo, né, que é um time mais forte ali, jogando fora de casa. Então, em casa, principalmente, o Corinthians é um time que cresce bastante, né? Se a gente olhar o Corinthians aqui como mandante, é um time que nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Então, eu acho que o Corinthians é favorito, tem um ótimo SG para a rodada. Fiquem de olho no André Ramalho, baita zagueiro para Cartola, baita zagueiro de futebol mesmo, baita contratação do Corinthians mesmo. Gosto bastante dele. A gente tem o Hugo Souza, que começou a fazer muitas defesas aí, me agrada bastante também. Hugo Neneca aí, goleiro do Corinthians. Tem o Félix Torres também, que é um zagueiro bastante desarmador. Hugo também. Então, várias peças interessantes do Corinthians. Eu acho que triplicar é muita coisa. Dobrar eu acho que é viável ter pelo menos uma peça unânime, tá? Tem que ter pelo menos uma peça do Corinthians. Dobrar acho que é interessante. Triplicar já acho que é muita ousadia, tá? Do meio para frente, o Corinthians vai ter alguns desfalques, tá? Então, por exemplo, o Corinthians não vai ter sua dupla de ataque que vinha sendo titular, Yuri Alberto e o Romero, tá? O Romero tá suspenso, e o Yuri Alberto tá com uma questão física, então não vai para o jogo, né? Então, a peça que a gente tem que escalar desse time do Corinthians é o Garro, tá? Garro unanimidade, gerando muita média básica, é o principal peça do Corinthians pensando em participação de gol. Eu imagino que sem o Yuri Alberto ele deve assumir a cobrança de pênalti aí nesse jogo, tá? Então, muito, muito forte o Garro para a rodada, unanimidade total. As outras peças é complicado, tá? São dois garotos jovens, é mais na aposta, tá? A gente tem o Ranieri, que tem gerado bastante média básica, mas ficaria realmente com Garro e peças defensivas do Corinthians, tá? Lado do Juventude, quem quiser apostar, Jean Carlos ou Lucas Barbosa podem ser peças legais para aposta, tá? Mas é isso. Vamos aqui para o jogo entre Fluminense e Bahia. Então, é mais um jogo que a gente fica com pegadinhas, né? Então, se vocês olharem para a tabela, o Bahia está bem mais à frente, brigando na parte de cima da tabela, o Fluminense bem lá para baixo, né? Mas se a gente pegar os últimos jogos aqui no SofaScore, aliás, estou falando bastante do SofaScore, um site que eu recomendo bastante, tem bastante estatística lá para vocês. O Bahia vem de 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas. E o Fluminense, pessoal, apesar de estar na vice-lanterna aí do campeonato, vem de 3 vitórias seguidas, tá? Então, ganhou do time do Bragantino jogando fora de casa por 1-0, ganhou do Palmeiras por 1-0 e também ganhou do Cuiabá por 1-0. Então, 3 jogos conquistando o SG, tá? Então, acho que o SG do Fluminense é viável para a rodada, tá? É o que eu falei, o Fluminense ia mudar de patamar com o Thiago Silva, Arias, André, tudo mais, tá? Então, eu acho que o Thiago Silva é uma peça excelente, mas para quem quiser fugir do Thiago Silva, buscar uma outra SG do Fluminense, a gente tem o Fábio também, que é uma peça bem interessante aí para apostar de goleiro, tá? Goleiro bem legal para rodada, o Fábio. A gente tem o Mano Menezes também, pensando em tentar um SG aqui. Eu não gosto muito do Thiago Santos, tem o Samuel Xavier, que é um lateral mais ofensivo aí, mas é complicado porque o Bahia não cede muitos pontos para laterais, tá? Tanto Everton Ribeiro como o Tassiano não são aqueles jogadores do X1 ali que perdem muita posse de bola. Do meio pra frente, a gente tem um cara unânime também, que é o Arias, tá? Então, vocês vão ver que tem muitos meios que eu tô falando com unanimidade pra rodada. Eu acho que até uma rodada que vale o 4-4-2, a gente vai comentar depois pra vocês, quando a gente estiver escalando o nosso time, tá? Mas é o Arias, tá? Jogador que tem o pênalti a seu favor, muita média básica, é um jogador que tem mais participação em gol desse time do Fluminense, joga como meia, mas também é um atacante, ele joga como ponta, pisa bastante na área, então unânime pra rodada. Quem quiser fazer uma apostinha no Cauã Elias, também é um jogador interessante. Aliás, numa rodada que a gente tem vários times podendo poupar, o Cauã Elias é um ótimo banco, tá? Ele com certeza vai para o jogo. Ele é um jogador bem barato, então vale a pena você escalar vários jogadores ali que você esteja de olho e colocar o Cauã Elias no banco de reserva, tá? Não é bem legal, assim como o Serna com uma aposta aí para a rodada, tá? Lá do Bahia, enfim, o Bahia tá numa fase muito ruim, não vejo nenhuma aposta. Quer dizer, não vejo nenhum nome como muito forte, mas para quem quiser apostar no Jean Lucas, que vai sempre muito bem fora de casa, pode ser uma peça interessante, tá? Vindo para o jogo entre Vasco e Bragantino, tá?
Eu acho que aqui a gente tem que ficar de olho, principalmente no mando de campo, tá? Então, o Vasco, jogando como mandante, vem de 3 vitórias e 2 empates, aí tá muito forte como mandante, enfrenta o Bragantino que tá muito mal fora de casa, tá? Eu não tinha esse cenário, só fui olhar quando eu fui olhar os números mesmo, mas o Bragantino só tem uma vitória fora de casa, tá? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e empate, então eu acho que o Vasco é favorito, tem o potencial de SG, infelizmente a gente não vai ter o Lucas Piton para rodada, tá? E aí a peça de SG que salta nossos olhos para a rodada do Vasco é o Léo Jardim, tá? Acho que é uma peça bem legal. O time do Bragantino é um dos times que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, tá? Então, se o Léo Jardim pegar esse SG, que eu acho que é legal, é um SG mais ousado para rodada, mas é bastante interessante, tem muita chance de ele sair com uma excelente pontuação, tá? Então, Léo Jardim, uma grande aposta da rodada aí, tá? Do meio para frente, a gente tem o Veguete, unanimidade aí para a rodada, né? O Pirata aí do Vasco é a principal peça, cobrador de pênalti, jogando muita bola. Aliás, tem que tomar de olho, ficar de olho, na verdade, se ele é o cobrador de pênalti mesmo, porque ele perdeu alguns pênaltis. A gente tem o Coutinho, tá? Quem sabe o Coutinho não pode assumir essa cobrança de pênalti do Vasco. E, aliás, é uma aposta legal para a rodada. O meio de campo tá muito recheado. Coutinho é uma baita aposta para a rodada, tá? O garoto da colina voltou, a favela, a barreira vai virar baile, né? Então pode ser uma aposta legal, tá? Lado do Bragantino, complicado, talvez pensar aqui no Luan Cândido, que é zagueiro, mas joga como lateral, mas acho complicado, tá? Então, Léo Jardim, Veguete e Coutinho são as peças que eu indico desse confronto aqui, tá? Atlético Goianiense e Botafogo. Então, nesse jogo, acho que não tem muito que a gente falar sobre números. É um time que tá brigando pelo título do Brasileirão, com um time que tá brigando, talvez o pior time do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, tá? Então, eu acho que o Botafogo é favorito. O que a gente tem que ficar de olho, né? O que o Botafogo pode poupar, tá? Então, por enquanto, o Cuiabano tá como provável aqui no Joga 10 News. O Luiz Henrique também tá como provável aqui no Joga 10 News, tá? E o Tiquinho saiu dos prováveis, tá? Então, assim, eu acho que o Botafogo é favorito. Então, as principais peças aqui do time do Botafogo são o Cuiabano e o Luiz Henrique. Precisa ver se eles vão para o jogo. Eu gosto bastante do John, tá? O time do Atlético Goianiense é um time que cede bastante ponto para goleiro. Quem for colocar o John, coloquem o Gatito, tá? Para fazer o hack com ele. Porque, enfim, vai que o Arthur Jorge poupe todos os jogadores e aí a gente teria o Gatito no gol, tá? E aí é isso, pessoal. Luiz Henrique, Cuiabano e tem o Alexandre Barbosa também, pode ser uma peça interessante aí para a rodada, tá? Não vou me deter muito nesse jogo, porque assim, é um jogo que a gente tem um favoritismo claro, tem peças muito fortes para cartola, a questão é só ver quem joga, tá? Inclusive, lá no nosso Instagram, na hora que a gente estiver respondendo as perguntas de vocês, eu vou tentar trazer algumas atualizações de times prováveis aí para a rodada, tá? Mas é isso. Criciúma e Atlético Mineiro, um jogo com tendência forte de gols, tá? Infelizmente, o Galo não vai ter o Hulk, tá? Saiu machucado no jogo da Copa do Brasil. E tem uma dúvida sobre o Paulinho, tá? Ele tá como dúvida, mas a princípio ele vai para o jogo, tá? Paulinho é um excelente nome para a rodada. E, aliás, quem colocar o Paulinho, dá para colocar o Vargas na reserva, tá? O Vargas também é um baita reserva para a rodada. Um cara com muito potencial. Sempre que jogou, correspondeu, tem participado muito de gol. Aliás, tá com uma média melhor do que o Paulinho jogando fora de casa. Uma aposta bem legal aí para a rodada, tá? Principalmente para reserva. E a gente tem também Bernard Scarpa, né? Esse time do Criciúma cede muito ponto para meia, a gente fala isso sempre, né? Então, o Scarpa pode ser uma excelente peça para a rodada. Na última rodada, aliás, a gente fez uma apostinha no Jean Carlos, né? E quem imitou acabou sendo o Jadson. A questão é acertar qual vai ser o meia do Galo que vai bem, tá? Eu gosto muito do Scarpa para a rodada, tá? É um cara que deve assumir a bola parada sem o Hulk, né? É um cara que já gera bastante média básica, principalmente o time do Criciúma, gosto muito para rodada, tá? E do time do Criciúma, pessoal, a gente tem o Felipe Matheus, tá? Que pode ser uma peça legal para vocês apostarem, assim como o Claudinho. Não confio muito no SG, mas o Claudinho é uma peça legal, assim como o Júnior Alonso, também sem SG, pode ser uma peça interessante, tá? Mas as principais peças são ofensivas. O Felipe Matheus, Bolacier do lado do Criciúma, e o Scarpa e o Paulinho do lado do Galo, tá? Vindo para o jogo aqui entre Vitória e Cuiabá, quebra a rodada, é um jogo que eu vou fugir um pouco, tá complicado aí. A gente tem dois times que estão brigando ali mais na parte de baixo da tabela, que tem oscilado muito, né? Então é difícil de prever. Se vocês quiserem apostar em alguma peça, a gente tem um Wagner Leonardo do time do Vitória aqui pensando no SG do Vitória. Tem o Mateuzinho do time do Vitória pensando na parte ofensiva. A gente vai ter a escalação. Se o Alejandro for pro jogo, é uma peça muito forte, tá? Lá do Criciúma a gente tem o Deivinho, que voltou a jogar pelo Cuiabá aí, né? Um nome interessante para a rodada. E tem o Walter também para tentar apostar. Mas o jogo que eu vou fugir mais, isso aqui, as peças que eu falei aqui, Mateuzinho, Alejandro, Wagner Leonardo, Walter e Deivinho, são mais para tiro curto aí mesmo, tá? E aí, finalmente, vindo para os últimos jogos aqui, a gente tem São Paulo e Flamengo. O Flamengo deve poupar vários jogadores, tá? Visando o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras.
Então, Pedro não vai para o jogo, Arrascaeta e De La Cruz também não devem jogar. E com isso, pessoal, São Paulo, que deve vir com o seu time principal, seu time titular, tem um confronto mais tranquilo na Copa do Brasil contra o Goiás, vira um bom favorito para a rodada, tá? Apesar da fase excelente do Flamengo, acho que pelo contexto de jogo, o time do São Paulo é favorito, tá? Essa escalação aqui, o Vene Casagrande que passou lá. Então, acho que o Lucas Moura, que gosta desses jogos grandes, né? Um cara que gosta desses jogos mais fortes aí, é um cara muito forte para a rodada, me agrada bastante. A gente tem o Caleri também com uma peça bem legal aqui para a rodada, tá? Na defesa, a gente tem o Arboleda que pode pintar com um SG forte para a rodada. O Wellington girando bastante desarme, são peças interessantes. Quem quiser apostar no Flamengo, pensando que o Flamengo tem vindo um ótimo momento, a gente tem o Léo Ortiz, que vai jogar como volante, um zagueiro que joga como volante sempre tem mais potencial de desarmes. Quem sabe o Flamengo continua sua boa fase, ganha esse jogo do São Paulo e segura esse G. E do meio para frente, a gente tem o Carlinhos, claro, mas o Gabigol, tá? 10 jogador de pênalti do Flamengo, enfim, um jogo com tendência ali mais truncado, então pode ser que pinte algum pênalti, o Gabigol pode ser uma aposta. Mas realmente, eu acho que o São Paulo é favorito nesse jogo, gosto muito do Lucas Moura e do Arboleda, tá? Um texto parecido aqui entre Internacional e Palmeiras, tá? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, vocês vão ver que o time do Internacional não vive um bom momento, tá? Um time que tá com graves dificuldades, aí não ganha faz bastante tempo o time do Internacional, eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Sul-Americana, tá? Mas em frente ao Palmeiras, primeiro, que tá vendo uma fase horrorosa, e o Palmeiras tá com um time provável aqui com Rafael Veiga, Felipe Anderson, José Rafael, Aníbal Moreno, mas eu não tenho certeza se o Palmeiras vem com esse time aqui realmente para jogo, tá? Porque tem um jogo contra o Flamengo, precisando reverter um 2-0, foi massacrado pelo Flamengo, né? Precisa reverter esse placar. Então, eu acho que o Palmeiras pode poupar algumas peças e acho que o Inter pode até ser favorito para esse jogo, tá? Fiquem de olho, se o Igor Gomes for pro jogo, tá? É um nome muito forte, que ele é um zagueiro que joga como lateral. O Palmeiras tem cedido muitos design pro lateral, tem cedido SG, então pode ser um nome interessante. Se o Bus for pro jogo, tem também um nome legal pra rodada. Ficar de olho em quem que vai pro jogo aí, tá? Do meio pra frente, pensar no Ener Valencia, tá? Nome muito forte, o Palmeiras tem cedido muito ponto para atacante. E o Wesley, tá? Do Inter, também lei do ex aí pode ser uma peça legal para rodada, tá? E finalmente, pessoal, Cruzeiro e Fortaleza, tá? Tomem cuidado com uma questão, uma pegadinha, por quê? O Cruzeiro tá 100% aí jogando em casa, tá? 8 vitórias seguidas aí, ganhando todos os jogos, mas vai jogar aqui no Kleber Andrade, tá? O estádio Kleber Andrade, que fica em Cariacica, no Espírito Santo. Então, isso pode reduzir um pouco o favoritismo do Cruzeiro, ainda acho que é favorito. A gente tem duas peças muito fortes para a rodada que são o William, tá? Unanimidade total para a rodada, e o Matheus Pereira também é um nome muito forte para a rodada. E aí, fica de olho, né? Se você acha que que a questão do mando de campo ser no Espírito Santo não vai afetar o jogo, eu acho que o João Marcelo pode ser uma dobra legal, assim como o Cássio pode ser uma dobra legal do Cruzeiro. Outro cara interessante seria o Caio Jorge também, ou o Lautaro Dias, tá? O time do Fortaleza, que é um time que cede muito ponto para atacante. Aliás, Fortaleza fora de casa é um time que tá muito mal no campeonato, tá? É um dos principais mandantes, mas fora de casa, ó, o time do Fortaleza tem apenas 2 vitórias em 8 jogos, tá? Tem oscilado bastante, só tomar cuidado que essas 2 vitórias foi contra o time do Flamengo e contra o time do São Paulo. Então, tá gostando de machucar os times grandes aí, o time do Fortaleza, né? Mas ainda acho que o Cruzeiro é favorito. Quem quiser apostar aqui em Matheus Pereira e William são nomes muito fortes, mas para quem quiser apostar num João Marcelo, num Cássio, num Caio Jorge ou no Lautaro Dias, podem ser peças interessantes aí para a rodada, tá? Mas por enquanto é isso. Deixa eu trazer para vocês aqui o nosso mapa do SG para a rodada, tá? E depois a gente começa a trazer as dicas por posição e começa também a trazer algumas das tabelinhas ali de análise que a gente traz para vocês. Opa, para quem pegou aí rápido, a gente trouxe nossa tabela de goleiro sem querer, tá? Essas tabelas aí são para os sócios, tá, pessoal? Mas enfim, quem conseguiu pegar aí rápido, deu uma olhada. Então, aqui a gente tem o mapa do SG que a gente manda para os sócios lá, tá? O principal SG para a rodada, pelas estatísticas, é do Cruzeiro. Tomem cuidado, tá? Como eu falei para vocês, eu acho que essa questão do mando de campo pode influenciar bastante, então eu acho que o Cruzeiro é um SG forte para a rodada, mas eu acho que talvez o Corinthians esteja na frente, tá? Então, o Corinthians que aparece aqui como segundo melhor SG com 41%, eu acho que passa na frente do Cruzeiro, pensando nessa questão do mando de campo mexido, tá? Então, Cruzeiro e Corinthians são excelentes SGs para a rodada, e aí os outros times que aparecem com SG forte para a rodada são o time do Vasco aqui com 40%, o time do Atlético Paranaense com 39%, são os dois próximos, e depois vem o time do Fluminense, tá? Então, pensando nas estatísticas, até pensando no que a gente analisou com vocês aqui, eu acho que realmente os principais times para a rodada são o time do Corinthians, o time do Cruzeiro, o time do Atlético Paranaense, e o time um pouquinho mais ousado, Fluminense e Vasco, tá? São os 5 principais times aí da rodada, tá? Então, repetindo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco, tá, pessoal? Então é isso. Vamos agora escalar o nosso time aqui
e passando para vocês as dicas por posição aí, tá? Então a gente vai usar bastante Cartola FC Brasil também, a gente tem o nosso dashboard aqui, e é isso, tá? Deixa eu vender todo mundo aqui. Então, mais uma vez aqui, quem conseguiu ser rápido, pegou o nosso time de valorização que a gente manda para os sócios. Aliás, vocês viram aí que todo mundo ganhou 10 cartoletas. Eu, particularmente, não gostei muito, me senti um pouco enganado, né? Porque a gente lutou no começo do campeonato para valorizar e, de repente, deram bônus de 10 cartoletas. Mas, enfim, tomara que funcione para atrair mais cartoleiros aí, que o pessoal se anime a jogar, né? Quem tava mal ganha as cartoletas aí, se anime a voltar a jogar. E bora, né? Deixem nos comentários também o que vocês acharam desse bônus de 10 cartoletas, né? Então, vamos começar aqui com os goleiros, né? Eu costumo trazer nossos atletas favoritos aqui, que eu acho que norteia bastante. O pessoal costuma falar vários goleiros, né? Várias posições, vários jogadores em cada posição. Eu gosto de trazer esses jogadores com estrelinha, porque vocês ficam com os que eu prefiro, tá? Claro que a gente tem várias apostas para rodada, mas eu trago os que eu prefiro aqui com nossos favoritos aqui com estrelinha, tá? Então, deixa eu até trazer uma estatística interessante para vocês aqui, que é a estatística do FD Gol, tá? Então, assim, o time com maior FD Gol aqui para a rodada é o Grêmio, tá? O que isso significa? Que o Grêmio tem finalizado bastante, mas não tem marcado muitos gols, tá? Então, o que significa? Que mesmo que o goleiro tome gols, ele tende a demorar de tomar gol e conseguir bastante defesa, tá? O Léo Link é um baita goleiro para a rodada, por isso que ele aparece ali no nosso favoritos, tá? O Léo Link aqui do Atlético Paranaense acho que é um baita goleiro para a rodada. Só tomar cuidado com essa questão do FD Gol tá muito alto do Grêmio, que o Grêmio tem mudado, tá? Então, estava muito mal, então isso contribui para um FD Gol muito alto. Nas últimas rodadas melhorou, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Outro time que aparece com FD Gol bastante alto é o time do Atlético Goianiense. Então, John Vitor pode ser uma peça legal. Só tomar cuidado, porque o time do Atlético Goianiense, fora de casa, tira bastante SG dos times, tá? E outra coisa importante é que o time do Botafogo pode poupar algumas peças, pode influenciar, tá? Mas nos dados, o John Vitor seria uma peça legal. Daí tem o Internacional, que tem um FD Gol cedido alto, mas não vou indicar o Everton. O Palmeiras está muito mal. E daí a gente tem alguns goleiros interessantes aqui, tá? Bragantino, Juventude, Fortaleza cedendo bastante ponto para goleiro, tá? E a gente destaca aí o Cássio enfrentando Fortaleza, Hugo Souza enfrentando Juventude e o Bragantino enfrentando o Vasco, tá? Léo Jardim enfrentando o time do Bragantino, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem esses três goleiros com potencial forte de SG para rodada e potencial forte de defesa. A gente tem o Léo Link também. Então, vocês viram que casa bastante tanto o SG como potencial de defesa. Então, esses são realmente os quatro principais goleiros para rodada. Qualquer um desses que você escolher tá bem servido. Acho que mais seguro a gente tem o Hugo Souza e o Cássio, que são SGs um pouco mais fortes. Mas eu quero fazer uma aposta para a rodada, tá? Como eu falei para vocês, o Léo Jardim acho que é um goleiro que tem um potencial de fazer grande defesa na rodada, tá? Deixa eu tirar dos favoritos aqui, para a gente poder fazer o hack. Então, vamos colocar o Everson, que está suspenso, e a gente vai colocar o Léo Jardim aqui no nosso gol, tá? Acho uma aposta mais ousada para a rodada, assim como o Léo Link também seria uma aposta mais ousada para a rodada, tá? Então, gosto muito mesmo do Léo Jardim, tá? Vamos aqui para a posição de zagueiros, e aí eu trouxe alguns atletas favoritos, e eu não trouxe o Léo Ramalho, vocês vão ver aqui, atletas favoritos, não trouxe o Léo Ramalho. Pô, você acha que o Léo Ramalho não é uma opção boa para a rodada? Pelo contrário, tá, pessoal? Eu acho que o André Ramalho, desculpa, Léo Ramalho não, André Ramalho é uma unanimidade para a rodada, tá? Por quê? Deixa eu trazer para vocês aqui no Cartola FC Brasil o que o time do Juventude tem cedido para zagueiros, tá? Então, zagueiros aqui, vão filtrar, e vocês vão ver que o time do Juventude tem cedido muito ponto para zagueiro, e eu gostei muito do André Ramalho. Quando eu escalei ele, fez 3.6 de média básica, tá? Cadê? André Ramalho aqui, ó. Baita nome para rodada, vamos mostrar para vocês. André Ramalho, aqui, ó. Olha que o time do Juventude tem cedido 8.9 para o João Marcelo, 8 pontos para o Gabriel Xavier, tudo com média básica. Aqui o Tite conseguiu também desarme e algumas faltas sofridas. O Naves também conseguiu 3 desarmes. Pedro Henrique, 4 desarmes. Então, um time que tem cedido muito média básica para os zagueiros. E olha o André Ramalho, 3,6 de média básica. Aqui conseguiu também 3 desarmes. Aqui contra o Galo é um jogo mais difícil, tá? Então, eu não abro mão dele, tem que ter no time. E aí, para fechar, eu trouxe alguns atletas interessantes aqui para a rodada, tá? Vamos lá. Por exemplo, para quem não for com nenhuma peça de SG do CAP, ou na lateral, ou no gol, Léo Link ou o Esquivel, eu acho que o Kaique Rocha é uma peça interessantíssima, tá? O time do Grêmio também é um time que cede bastante desarme, se vocês olharem aqui no Cartola FC Brasil, ó. Cadê aqui o CAP? Vamos ver. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha isso. Aqui, o André Ramalho 3.6, o Arboleda também mandou muito bem, Ferrarese também, Danilo Bosa, aqui o Luiz Felipe. Então, tem realmente um segmento muito bom. O problema é que o próprio Kaique Rocha, que começou muito bem o campeonato, caiu muito, tá? Então, olha os últimos jogos dele. Menos 0,3, 0,2, 0,7, meio, 1.2, 0,8, 0,6. Então, caiu muito o desempenho dele. Eu acho que é um nome legal pensando no segmento, mas não é um nome tão legal pensando ali no que ele tem conquistado, tá? É mais para quem não tiver. Eu prefiro realmente o Léo Link e o Esquivel, tá?
A gente tem o João Marcelo, como eu falei, para quem confiar que esse Cruzeiro vai segurar o SG, que não tem problema do Cruzeiro pensando que vai jogar lá em Cariacica, acho que o João Marcelo é muito bom, tem gerado muita média básica também. E a gente tem o Thiago Silva, tá? Então é a minha opção, tá? Para rodada. Um cara que a gente conhece, jogador de Premier League, que vai muito bem na bola aérea, que é um zagueiro que desarma, tem o potencial de SG enfrentando esse time do Bahia. Me agrada muito realmente o Thiago Silva. Por enquanto eu vou fechar sim o nosso time, tá? Mas como eu falei para vocês, quem quisesse optar por Kaique Rocha ou João Marcelo seria legal. Outras opções, como eu falei para vocês, Léo Ortiz seria interessante, o próprio Arboleda do São Paulo seria um nome legal, ou até o Félix Torres, tá? Dobrar o Corinthians. Para quem não for com o Hugo Souza aqui, pode ser uma peça interessante dobrar o Corinthians, pelo que o Juventude tem cedido. O Félix Torres também é um zagueiro bastante desarmador aí, tá? Laterais, pessoal, vou começar com um cara que não tá entre os meus favoritos, porque é unanimidade, tá? O William, média em casa absurda, tá? Mais de 12,51 casa, coador de pênalti, desarmador, ofensivo, não tem conversa, tá? Para fechar essa lateral aqui, vamos trazer os nossos atletas favoritos. Eu trouxe dois apenas, tá? O Esquivel do Atlético Paranaense e o Hugo do Corinthians. Aliás, dois não. Calma aí. Deixa eu tirar aqui dos prováveis. Cuiabano, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem o Cuiabano, o Esquivel e o Hugo, tá? Se o Cuiabano for pro jogo, eu acho que é o nome mais forte para a rodada, tá? Vamos por as notícias. Ele tá provável por enquanto não joga 10 vezes, então é um nome forte. Mas eu quero ter uma pecinha do Atlético Paranaense, tá? Então, meu lateral para fechar vai ser o Esquivel, tá? A média do Esquivel em casa também tá impressionante, tá? Média de 6,79 em casa. E olha isso, deixa eu trazer aqui no Cartola FC Brasil um desempenho mais recente. Deixa eu até aproveitar para vocês, para mostrar nosso dashboard aqui, né? Que a gente traz para os sócios. Eu sempre trago uma coisinha ou outra para vocês. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui o desempenho do Esquivel em casa em jogos mais recentes, tá? Então, análise de jogadores aqui. A gente pode filtrar, esse material é bem completo, tem desempenho dos times, cedido versus conquistado, mapa de scout, tá? Vamos filtrar aqui, Atlético Paranaense, laterais, Esquivel aqui. Média de 5,19 média geral. Se a gente pegar a média do Esquivel como mandante, como eu falei para vocês ali, uma média de 6,79. Se a gente pegar um desempenho mais recente do Esquivel, 5,95, tá? Então, tem girado muito scout. É uma peça que eu quero ter, como eu falei para vocês. O time do Grêmio cede muitos pontos para laterais. Deixa eu até ver aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos mostrar para vocês como é que tá o cedimento aqui, né? Visitante para laterais. Aqui o Grêmio, ó. Lá em cima pensando no cedimento, tá? Cede bastante ponto mesmo. Se a gente filtrar em jogos mais recentes aqui. Ó o Grêmio. Lá em cima cedendo para lateral, tá? Cede muito ponto mesmo. Então acho que o Esquivel é um excelente nome pra gente fechar essa lateral, tá? Mas quem quisesse com o Cuiabano também seria um nome seguríssimo pra rodada, tá? SG do Botafogo tem voado jogando fora de casa. E quem quisesse ousar um pouco mais, teria o Hugo do Corinthians também, uma peça bem legal pra rodada, tá? Então, vocês viram que aqui a gente não dobrou nenhum SG, então colocamos um SG do Vasco, um do CAP, um do Fluminense, um do Corinthians e um do Cruzeiro, tá? Tá muito difícil de pegar SG, vocês viram que a estatística de SG tá bem abaixo. Então, optei por fazer um de cada. Quem quisesse fazer alguma hora poderia fazer do Corinthians ou do Cruzeiro mesmo, tá? Mas é isso, pessoal. Por enquanto, nosso time vai escalado assim. De técnico, como eu falei pra vocês, eu acho que o principal SG da rodada é o do Corinthians, tá? Então eu vou escalar nosso técnico aqui, o Ramon Dias, tá? Do Corinthians, já que a gente não tem nenhuma dobra do Corinthians ali, tá? Também a gente consegue cercar esse potencial ofensivo do Corinthians, já que a gente só vai ter o Garro ali na frente, né? Então, Ramon Dias. Mas para quem quisesse apostar em outras peças, a gente teria ali o Seabra do Cruzeiro também seria um nome muito forte para a rodada. Mano Menezes também seria uma peça legal. A gente teria o Martim Varini do Atlético Paranaense com uma peça legal. Gabriel Milito do Galo. Rafael Paiva do Vasco. Tá? Então, os SGs da rodada acabam sendo os melhores técnicos. Além deles, eu acho que teria também o Gabriel Milito com uma peça legal para vocês apostarem aí na rodada. Ou o técnico de São Paulo, Zubeldia, tá? Do meio para frente, pessoal, uma questão interessante, tá? Trouxe nossos atletas favoritos aqui para vocês, tá? Uma posição que tá recheada. E daí, eu acho que é difícil a gente deixar de fora Arias, Matheus Pereira e Garro, tá? Como eu falei para vocês, o time do Juventude é o time que mais cede pontos para meia. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Filtrei laterais, olha os meias aqui, ó. Primeiro o Criciúma, mas o Criciúma vai ser mandante na rodada. Depois o Juventude cede muito ponto. O Grêmio cede bastante ponto, tá? O Palmeiras também. Botafogo, enfim, vários times cedendo bastante ponto para meia, tá? Então é complicado aqui da gente deixar o Garro, já que o Juventude é o time que mais cede e o Garro tem conquistado muito ponto, tá? O Arias, como eu falei pra vocês, o Bahia tá numa fase horrível, o Fluminense numa crescente, o Arias cobrador de pênalti. Ali acho que é uma aposta excelente capitão para a rodada, muito, muito forte para a rodada, tá? O Arias seria um nome interessantíssimo. E o Matheus Pereira, que é muito forte em casa, tá? Realmente, nos últimos jogos o Matheus Pereira teve uma queda, tá? Aqui ele foi bem jogando fora de casa, tá?
mas em casa teve uma queda, vai jogar lá em Cariacica. Então, quem quisesse tirar alguma peça desse meio de campo, eu tiraria o Matheus Pereira, tá? Mas realmente são peças muito difíceis de deixar de fora. E por isso que eu acho que é muito interessante nessa rodada a gente fazer um 4-4-2. Ah, Eduardo, e o 4-5-1? Não gosto, porque como vocês vão ver, eu vou mostrar depois nossa tabelinha de atacantes, tem muito atacante com potencial. Não tem nenhum atacante unânime além do Veguete, tá? Mas tem muito atacante bom. Então, é difícil de escalar o 4-5-1. E 3-4-3 eu também não gosto, porque eu acho que é difícil tirar o William, tá? Inclusive, também é um nome bom para postar de capitão. Então, eu gosto muito do 4-4-2, inclusive vou com essa formação. Minha dúvida para fechar o meio de campo é entre o Lucas Moura e o Gustavo Scarpa, tá? Então, como eu falei para vocês, pensando na questão das estatísticas, o Lucas Moura não seria a melhor opção para a rodada. Por quê? O Flamengo não cede tanto ponto assim para meia. Mas pensando que o Flamengo vai reserva, que o Lucas Moura cresce nesses jogos grandes e que a média dele como mandante é muito forte, vamos olhar aqui com vocês, ó. Meias, vamos tirar o fio do Atlético Paranaense e pegar aqui só como mandante, tá? Então vocês vão ver que aparece Arrascaeta, Matheus Pereira e Lucas Moura. O Arrasca não vai jogar como mandante, o Matheus Pereira vai jogar em Cariacica, o terceiro seria o Lucas Moura, tá? Mas a gente também tem o Criciúma, que é um time que cede muito ponto para meia, tá? E a gente teria o Gustavo Scarpa, que vai assumir a bola parada, tem gerado muita média básica, então se a gente pegar os últimos jogos do Scarpa, vamos filtrar os últimos jogos aqui, sem mando de campo. Então vocês veem que aqui o Scarpa aparece como um dos principais nomes de meia para a rodada, tá? Então é difícil qual escolher para fechar. Quem for no 4-5-1 para ousar, dá para colocar Scarpa e Lucas Moura, tá? Por enquanto, eu vou mais pensando no sedimento ali, tá? E vou escalar o Gustavo Scarpa, mas fiquem de olho lá, que no Instagram eu atualizo se a gente for com o Lucas Moura no nosso time, tá? Outros meios interessantes que vocês poderiam escalar seriam, por exemplo, o Coutinho, seria um excelente nome para a rodada, tá? Muito forte mesmo. E teria também aqui, mais ousado para a rodada, os nomes do Internacional, né? Ou até o nome do Cruzeiro ali, mas eu ficaria com esses mesmo, tá? Teria o Mateuzinho também do Vitória como uma peça ousada aí para a rodada, tá? Mas por enquanto, Scarpa, Garro, Matheus Pereira, Arias, Lucas Moura seria meu top 5, tá? E finalmente vindo aqui para o ataque, pessoal, a gente tem o Veguete como unanimidade para a rodada. Vou trazer nossos atletas favoritos aqui para vocês, mas depois vou mostrar nossa tabelinha de atacantes, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Favoritos eu trouxe o Mastriani, o Caio Jorge e trouxe um cara que não tá provável, que é o Paulinho e o Luiz Henrique, tá? Nenhum dos dois tá provável, mas pra mim, meu top 5 de atacantes pra rodada seria Veguete, Paulinho, Luiz Henrique, Mastriani e Caio Jorge, tá? Então deixa eu trazer nossa tabelinha de atacantes. Pra quem não conhece, tabelinha que a gente traz pros sócios lá, tá? A gente traz nossa probabilidade de participar de gol, que é um mix que a gente faz ali de mapa de calor, casa de aposta, cedido versus conquistado, enfim, são várias estatísticas para os jogadores que têm mais potencial de participar de gol e ela tem dado bastante certo, tá? O Veguete é o que tem melhor probabilidade de participar de gol, então por isso que eu acho que ele é unanimidade, tem um confronto muito bom. A gente trouxe o Caio Jorge ali, vocês viram, né? A probabilidade de participar de gol dele não é tão alta assim, mas o Fortaleza é um time que tem cedido muito ponto para atacante, como eu tinha falado. Então, quem quiser trazer uma aposta maior com o que o Cruzeiro vai manter esse desempenho, mesmo jogando lá em Cariacica, Caio Jorge, nomezaço para rodar, tá? Gosto bastante. O segundo jogador com melhor probabilidade de participar de gol era o Mastriani, tá? Com 44%, tá? Um nome muito forte para rodada, me agrada bastante, tá? Enfrentando o Grêmio é um confronto um pouquinho mais difícil, tá? Porque o Grêmio tem melhorado, mas jogando na Arena da Baixada, o Mastriani tem um faro de gol, me agrada muito, tá? A gente teria também o Paulinho, que seria o terceiro melhor probabilidade de participar de gol aqui, tá? O time do Criciúma não cede muito pontos para atacante, cede um pouquinho mais para meia, tá? Mas o Paulinho é um cara muito seguro. E o que eu tinha falado para vocês? Olha a média do Paulinho, 5,36 quando joga fora de casa. E olha a média do Vargas, tá? 7 pontos quando joga fora de casa. Então, média top demais do Vargas, tá? Um nome muito forte para a rodada, tá? A gente ainda teria o Luiz Henrique do Botafogo, que tem jogado bem, gerando bastante média básica, mas vocês veem que a probabilidade de participar de gol dele não é tão alta assim. E coloquei alguns nomes alternativos. Então, Lautaro Dias, Ener Valência, o Alejandro aqui, o Wesley do Inter. Então, vários nomes aqui. Vou deixar um tempinho aqui para vocês tirarem print dessa tabelinha de atacantes que a gente manda para os sócios, para vocês poderem fazer várias análises, tá? Tem várias questões aqui. Infelizmente, a gente não vai ter o Yuri Alberto e o Hulk, que seriam até uma das principais peças, tá? O Hulk seria a segunda melhor probabilidade de participar de gol. Minha dúvida para fechar esse ataque é entre o Mastriani e o Paulinho do Galo, tá? Como por enquanto a gente tá com o Gustavo Scarpa aqui no ataque, eu vou com o Mastriani, tá? Acho que é uma peça muito válida, a segunda melhor probabilidade de participar de gol. Acho que muita gente vai acabar optando pelo Paulinho mesmo, então Mastriani acaba sendo um nome um pouquinho mais ousado para a rodada, tá? E capitão, pessoal, para a gente poder fechar o vídeo. Antes de escalar o capitão, deixa eu só reforçar com vocês de novo. Enquanto eu vou escalar o nosso ponto de zero, eu vou reforçar com vocês, tá? A gente vai ter lá no Instagram, @cartodados,
a caixinha de perguntas para vocês mandarem pra gente lá, a gente vai tentar responder. Então sigam a gente, @cartolados, e mandem as perguntas lá pra gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda demais mesmo o nosso canal aqui para o YouTube poder recomendar o vídeo para vocês e para outras pessoas também, e para vocês poderem ficar antenados de quando vai sair. Ativem o sininho também, tá? Os vídeos estão saindo em horários meio estranhos, então ajuda demais isso mesmo, tá? Mas vamos lá, lateral reserva para a rodada, a gente vai escalar o Hugo do Corinthians, né? Como eu tinha falado para vocês, um atleta favorito aqui. Zagueiro reserva para a rodada, a gente pode trazer o Kaique Rocha, poderia ser o Félix Torres também, mas vamos optar pelos atletas favoritos aqui, tá? Meio de campo reserva, vou trazer o Felipe Coutinho, tá? Porque a gente não tem possibilidade de escalar o Lucas Moura como reserva, mas acho que o Coutinho seria uma aposta muito forte para a rodada, me agrada mesmo, tá? Muito mesmo, tá? E atacante reserva, a gente pode trazer o Vargas, tá? Como eu falei para vocês ali, ele não tá entre os atletas favoritos, mas sendo que a média dele é muito boa, ele pode ser alternativa ao Paulinho, então vamos trazer o Vargas, tá? Então, gostei muito desse banco de reservas forte, que muito forte esse banco de reservas aqui, tá? É importantíssimo a gente focar no banco de reservas nessa rodada, porque muitos times podem poupar. Capitão, o mais seguro é realmente o Veguete, tá? Não teria muita por que a gente fugir do Veguete, mas aí Mascherano seria uma opção boa de capitão, Galo seria uma opção boa de capitão, Matheus Pereira, William, Scarpa. Meu, essa rodada tá recheada de boas opções de capitão, todos eles são apostas interessantes, tá? Eu vou com um cara que não tá nem entre os capitães mais escalados, tá? Que é o John Arias, tá? Não entendo porque ele não é um dos capitães mais escalados. Tem o pênalti, coisa que, por exemplo, o Matheus Pereira não tem, coisa que, por exemplo, talvez o Mascherano não tenha, que o Veguete é dúvida, tá? Então, o Arias tem o pênalti a seu favor, tem várias bolas paradas, vai enfrentar o time do Bahia que tem tomado muitos gols. Gosto muito do Arias e eu acho que o Bahia pode vir poupando várias peças, tá? Porque tem um confronto da Copa do Brasil contra o Botafogo que o Bahia vai tentar ir bem, porque deu uma decaída no Brasileirão, tá? Então, Arias, nomezaço de capitão para a rodada, será a nossa opção até agora, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos atualizar esse time no Instagram, tá? E também vamos trazer as caixinhas de perguntas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consegui gravar antes mesmo, mas é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!